Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Dayana, da Max Protection. Agradecemos a presença de todos vocês. Vamos dar início, então, ao nosso webinar com o tema Segurança Centralizada em Ambientes Descentralizados. Vamos falar sobre LGPD e adequação do ambiente de TI, aumento de incidentes de segurança com o colaborador em home office. Agora eu vou passar, então, para o Carlos, o nosso engenheiro responsável da Max Protection. Carlinhos, é contigo. Primeiramente, obrigado a todos por participar. Alguns eu consegui convidar pessoalmente, outros a Dayana, então, ela fez esse trabalho por e-mail e de ligar e tudo mais, eu agradeço. Hoje, a Max Protection, ela está, por intermédio desse webinar, apresentando novas tecnologias e a gente está ampliando o nosso portfólio de produtos justamente para atender essas novas necessidades que hoje o mercado exige, né? Que é esse funcionário trabalhando em casa, a necessidade de ter controles mais aprimorados, de ter relatórios, de a gente ter a visibilidade sobre o que está acontecendo, bem como prover segurança, porque o número de ataques agora na pandemia, ele aumentou de forma exponencial. Então, pensando em tudo isso, a gente se organizou, foi atrás no mercado, descobrimos soluções muito boas, que são as que a gente vai apresentar aqui para vocês. E a gente tem, junto conosco aqui, o fabricante Sophos, temos o André Carneiro, que ele é o Country Manager, o Eladio Garcia, que é System Engineer, e o Anderson Freitas, que é o gerente da nossa região aqui. Tá? Eu vou introduzir eles, então, agora, e eles vão mostrar um pouco da solução para vocês. Depois, ao final, a gente vai complementar com o escopo Max Protection de serviço em cima dessa solução, já agregando com as outras soluções que a gente já trabalha. Beleza, pessoal? Fica, então, com a Daya de volta agora. Obrigado. Obrigada, Carlos. Então, André, gostaria de passar, então, a palavra para ti. Agradecemos a presença da Sophos, junto conosco nesse evento. É contigo, André. Ok, obrigado. Primeiramente, obrigado pela Max Protect pelo convite. É uma honra ter vocês como um parceiro Sophos. Tivemos uma parceria recente aí, mas com extrema qualidade. Eu vejo a Max Protection um grande fornecedor de segurança, não só no Sul, mas como no mercado brasileiro inteiro, né? Então, primeiramente, aí, parabéns pela qualidade de vocês, que é bem forte. Já consigo sentir isso na pele nossa aí, né? Então, inicialmente, eu vou dar para vocês qual que é a ideia aqui, né? Esse evento a gente vai mostrar para vocês seguranças que a gente usa hoje no mundo Sophos. Então, para quem não conhece a Sophos, vou dar um geral aqui bem rápido, depois eu passo a bola aí para o Anderson e para o Eladio concluir a parte técnica aí. Eu também era técnico, então não posso me aprofundar muito nos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês um pouco quem que é Sophos, né? Pode passar para mim, Eladio, por favor. A Sophos é uma empresa inglesa, ela foi fundada em 85 na Inglaterra, em Oxford. Começou tipicamente com uma empresa lá de 2 pessoas numa garagem, realmente, começaram a produzir o antivírus. Esse antivírus ele foi evoluindo. Em torno do ano de 2013, 2014, a empresa ela já começou a pensar no modelo que ela traz hoje para dentro do mercado mundial, que é o quê? É o uso de soluções que se baseiam em nuvem, também na parte do fornecedor, para ele propiciar a segurança a ser levada a qualquer nível de empresa, de uma empresa de uma pessoa, uma empresa de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, uma segurança mais fácil, porém mais complexa. Então, a nuvem propicia muito isso, vocês vão ver nossas soluções, a nuvem ela traz esse diferencial de mercado, um diferencial técnico realmente, de poder propiciar a entrada de soluções cada vez mais modernas, né? A gente conta hoje com 3.500 funcionários do mundo inteiro, então a gente atua praticamente em 114 países já. Então, uma estrutura global bem grande, e ela é uma empresa 100% via canal, ou seja, a importância de um canal competente, um canal que oferece realmente serviço de qualidade, tem conhecimento técnico, sabe manejar comercialmente uma negociação, é o nosso DNA. A gente não faz nenhuma venda direta, nem de serviço, nem de licença para nenhum cliente no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, esse é um foco também diferenciado hoje do mercado. A maioria faz meio misto, a Sophos não, ela é 100% via canal, né?
Já tem mais de 350 mil clientes no mundo inteiro. No Brasil também a gente tem um número bem alto, já mais de 5 mil clientes de vários segmentos, aí, de tudo quanto é localidade e exemplos aí que a gente pode passar para vocês ali dentro. Vários usuários. Ela não tem um foco de usuário doméstico. Até uma dica importante para o pessoal que está aí no evento. E você conseguiu, Anderson, o Home Premium para eles ou não? Sim, todos os participantes aí vão receber uma licença de Sophos Home Premium. Tá legal. A Sophos ela não tem foco no usuário doméstico, tanto que ela fornece gratuita uma solução de endpoint para colocar em casa em nuvem, até 10 máquinas pode colocar. Mas a gente vai dar para todo mundo que estiver no evento hoje uma solução premium, que é equivalente à solução que a gente usa dentro das empresas, um pouquinho menos profunda, mas ela é bem boa para colocar na máquina, até 10 máquinas para o usuário, então vale a pena vocês testarem para ver como é que é uma solução de cloud no ambiente doméstico, como é que ela atua, né? Vocês vão cair naquele problema assim, todo mundo vai ligar, a tia, o irmão, a mãe, pô, põe um endpoint na minha máquina, né? Todo mundo vira técnico de TI aí, então a gente vai dar essa licença para vocês aí, para poder usar nas máquinas de vocês aí, né? A gente conta com 47 mil parceiros no mundo inteiro, no Brasil tem mais de 1.300 já, só que a gente tem um grupo seleto, que a gente chama de Channel LED, que é um grupo de 40 parceiros no Brasil todo. E a Max Protection é a mais nova membro desse grupo. A gente, logo que ele conversou com ele sobre parceria, a gente já identificou realmente um nível técnico aí muito fora da curva. A gente já colocou eles também nesse seleto grupo aí dos 40 canais Channel LED, que a gente chama de canais privilegiados e que tem um atendimento mais próximo entre Sophos e o canal, né? Então, a gente acaba atuando com esse tipo de parceria também, né? A operação ela começou no Brasil em 2015, é uma operação recente, a gente vai fazer 5 anos, eu entrei em 2015 também na Sophos, então peguei desde o começo esse processo todo, mas ela começou em 2004, ela já começou a fazer vendas no Brasil. Então, por exemplo, eu citar 2 casos que já tem muito tempo, a gente tem a conta do Antispam, todo do Banco Itaú, desde 2004, a gente tem a Petrobras, desde 2007, fotografia na rede local deles, e renova ano contra ano, ou seja, a nossa taxa de renovação ela é superior a 90% no mercado, né? Porque a gente faz um balanço também, a solução tem um nível técnico muito bom, mas também ela tem que ter um preço no mercado brasileiro, ela tem que encaixar custo-benefício, tem que ser muito saudável, né? Não adianta nada também ser uma solução muito boa e custo extremamente alto, ela não vai aderir, né? E como a gente busca o mercado completo, desde o pequeno até o grande, ter o mesmo nível de segurança, o preço também ele tem uma estratégia bacana na Sophos, vocês vão ver isso assim na prática, e a gente faz esse conjunto qualidade e preço ser uma marca muito forte da Sophos no Brasil, né? A gente tem, na equipe brasileira, a gente já tem hoje 14 pessoas, a gente já cresceu 3 no Covid, está um crescimento aí bem bacana também nesse ano, mais superior a 30% de crescimento, a gente já está tendo esse ano como solução. A gente deve ampliar também a equipe próximo ano também para ampliar para atendimento de canais, atendimento com o Brasil ali dentro, já tem 14 pessoas na estrutura. Então, é uma empresa jovem que ela vem com gana, vem com força e vem com uma busca cada vez mais aí pela excelência. A gente conta muito com o apoio aí da Max Protection aí para poder a gente alavancar cada vez mais, né? O que vocês precisarem, fica à disposição nossa. A gente disponibiliza muito POC, teste, tem várias alternativas aí comerciais também, de licenças, de firewall. Pode ficar à vontade que a gente é bom de negócio. A gente faz negócio realmente ganha-ganha, não é só para um lado, não é só um ponto que acaba ganhando na estrutura, né? Então, muito obrigado a todos aí. Eu passo para a Daiane aí continuar o evento. Muito obrigado. Obrigada, André. Agora eu vou passar, então, para o Anderson, que é o executivo de contas do sul do Brasil. Anderson Freitas, é contigo. Bom dia, Dai. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo, todos os painelistas, o pessoal da Max Protection, o time da Sophos e todo mundo que está participando desse webinar hoje, na manhã dessa quinta-feira. Bom, um dos diferenciais da Sophos no mercado é a nossa proposta de produtos de nova geração, né? Em determinado linha temporal, a Sophos definiu alguns pilares para inserir esse contexto e tornar realidade, não só no nome, mas e sim na forma e função, né? Não basta hoje a gente ter um conceito de inovação sem que a gente produza e entregue para o consumidor final, para o usuário final,
uma experiência de forma e função, ou seja, ele tem uma solução que se propõe a fazer alguma coisa e faz muito bem essa coisa, e essa função que ela desempenha no final, ela representa uma qualidade de entrega. Dentro desses principais pilares aí, a gente tem 4 pontos principais, né? O primeiro deles é embarcar inteligência artificial de nova geração dentro dessa plataforma, dentro desse conceito. O segundo, colocar a plataforma de cloud como a principal plataforma para os nossos produtos, enfim. Utilizar segurança sincronizada, um pilar bastante importante também. E o CCaaS, segurança como serviço. E eu vou passar por alguns detalhes de cada um deles, porque que isso é tão importante e faz sentido para que a gente tenha realmente soluções de nova geração. Primeiro deles, o primeiro ponto, inteligência artificial de nova geração. Eladio, pode me ajudar a controlar aqui? Eu vou voltar ali. Obrigado. Pode passar, próximo. Desculpa, tenta lá. Quer tentar? Acho que agora tu tá... Este? Isso, perfeito. Primeiro eu trago aqui para fazer a referência sobre inteligência artificial. Esses dados que a gente está observando na tela é um dado que é público e está dentro da plataforma do Board do Fórum Econômico Mundial, onde ele traz alguns checkpoints do desenvolvimento tecnológico, né? E isso principalmente empregado nos negócios. Se a gente observar esse crescimento, a gente vem desenvolvendo alguns checkpoints determinados nesse timeline, e especificamente no último checkpoint a gente tem inteligência artificial, né? A gente passou por alguns checkpoints importantes, que é Cloud 2.0, Big Data, IoT e máquinas inteligentes, e agora a gente se encontra nesse checkpoint que é a inteligência artificial. Se a gente observar no gráfico cada movimento de cada checkpoint desse tecnológico criou, a gente vai ver que sempre vamos ter um ponto de convergência entre eles, principalmente nos checkpoints que estão em evolução, né? Então, em determinado momento, esses checkpoints em si vão se encontrar com a inteligência artificial e tornando ela fundamental para que ela gerencie toda essa convergência, né? Em resumo, as coisas serão tão grandes que o apoio da inteligência artificial vai ser um ponto fundamental. E a Sophos também entende que para balizar a segurança e inserir a segurança dentro do contexto dessa evolução, a inteligência artificial é ponto fundamental. Dentro do conceito de inteligência artificial, vamos ver aqui, vou passar o próximo slide. A gente não desenvolveu somente um produto embarcado com inteligência artificial por mero acompanhamento de mercado. A Sophos, realmente é uma empresa que embarca suas soluções com inteligência artificial desenvolvida por ela própria. Então, até convido vocês, coloquei aqui para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente faz com inteligência artificial e como a Sophos pensa inteligência artificial, que é a mesma que é embarcada dentro dos seus produtos, a conferir um site específico que a gente tem, onde a gente fala da nossa inteligência artificial, onde a gente tem todos os projetos, a gente apresenta todo o time, é um time super importante a nível de mercado mesmo. Ele é liderado pelo Joshua, ele é um cientista de dados dos mais renomados, ele tem um dos maiores best-sellers que trata de inteligência artificial relacionada à análise de malware. Então,
a gente não tem uma ligação somente nominal com inteligência artificial, a gente tem uma inteligência artificial que realmente é funcional e faz toda a diferença dentro dos nossos produtos. Falando da próxima parte ali dos nossos pilares de nova geração, né? A gente tem o CCaaS, e então o CCaaS nada mais é do que o conceito de utilização de segurança como serviço, né? Security as a Service. E para isso a gente tem dentro do nosso portfólio, dentro de toda a nossa plataforma, toda uma plataforma já preparada para MSP, desenhada tanto para o parceiro como para o consumidor final. E a gente acha que essa estratégia, que esse pilar é muito importante, tem feito bastante diferença, principalmente em mercados da América e da Europa também, essa convergência do CAPEX para o OPEX, e tem feito muito sentido em alguns tipos de negócio, né? Claro, isso sempre voltado à adaptação do modelo de negócio, é essa a visão que a gente tem dentro da Sophos para a nossa plataforma de MSP. E essa tendência tem alavancado muito forte aqui no Brasil, e a gente espera que nos próximos anos a gente tenha bastante destaque aí dentro dessa plataforma também. Outra parte da nossa estratégia de produtos de nova geração é a adoção de cloud, e a adoção de cloud no aspecto, no que diz respeito da nossa plataforma de solução, a gente analisa alguns pontos que são vantagens hoje observados, principalmente no que vai representar a entrega no final dos nossos produtos, né? Primeiro que quando a Sophos adotou a plataforma, a cloud como plataforma, a gente consegue ter um ambiente escalável, ou seja, a gente tem a mesma plataforma para atender um cliente com 500 endpoints ou com 50.000, a plataforma é o mesmo. Ela é muito dinâmica, tudo que a gente concentra em entrega de inteligência embarcada nos nossos produtos, a gente entrega num ponto único, isso é possível por conta da adoção de cloud. Então, a distribuição dessas informações ela é muito massiva e rápida, né? Porque ela é concentrada. E também bastante robusta, porque a gente não tem limite computacional dentro da nossa solução, né? Dentro da nossa plataforma. Por outro lado, a adoção da cloud também, ela faz referência às necessidades que a gente enxergou a partir da necessidade dos nossos clientes. Eladio, eu preciso que tu me ajude e retorne ali. E dentro da necessidade dos nossos clientes, a gente também conseguiu diminuir essa distância, já tendo a nossa plataforma dentro da nuvem, né? Então, toda a parte de cloud security voltada a gerenciamento de postura de cloud mesmo, a gente já está na cloud e entrega para a cloud para o nosso cliente, né? Então, isso também é uma referência importante dentro desse pilar. Próximo, Eladio. A parte de segurança sincronizada, e esse talvez tenha sido um dos pontos onde a gente tenha tido o maior ponto de visão. Quando a gente consolida várias soluções dentro do ambiente, soluções que atuam em diferentes camadas, né? E a gente acaba criando alguns gaps, né? Alguns gaps de atuação, principalmente nos outputs de resposta de cada uma dessas camadas.
Pensando nisso, a gente, e tendo a cloud como concentrador do nosso principal console de gestão dos nossos produtos, a gente conseguiu realizar a integração nativa de cada um desses produtos. Com isso, otimizando melhor a resposta a nível de segurança entre camadas de solução. Então, isso de forma nativa. Com isso, a gente consegue dar um passo à frente no que diz respeito à gestão e também de resposta a incidente. Próximo slide, Elédio. Aqui, então, eu trago para vocês o nosso portfólio completo de soluções de nova geração, todas baseadas nessa plataforma, que é o Soft Central, onde a gente gestiona todas as nossas soluções, onde a gente concentra todas as respostas, os outputs, todos dentro do Soft Central. Em cima dessa plataforma, a gente tem o nosso portfólio distribuído entre nossos produtos, né? Entre os principais deles, ali, nossos produtos core, que é o Intercept X, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, tanto o Eládio como o Carlos. O nosso Firewall XG, a nossa solução de cloud, o Cloud Optics, assim como também as soluções de wireless, de soluções de segurança de e-mail, de encriptação, de mobile, de service, essa plataforma toda conectada em cima do Soft Central. A gente está trazendo agora para o mercado mais recente nossos serviços de MTR e Rapid Response. Isso vale um webinar para a gente comentar também sobre esses produtos. Esses produtos são diferenciais hoje no mercado. Essa plataforma toda está sentada em cima dos dados de ameaça, que é o Sophos Labs, né? Toda essa plataforma que concentra toda a inteligência embarcada em cima dos nossos produtos. Todo esse board, a gente desenvolveu também APIs. A gente vai ver um pouquinho das relações de APIs também. O Carlos vai demonstrar o quão poderoso é a gente ter esse nível de controle aí para dinamizar as saídas de cada uma dessas soluções. E a gente tem muito para conversar sobre nosso portfólio aqui, em conjunto com a Max Protection, e poder desenvolver isso junto aos seus clientes, né? Eládio, pode passar um pouquinho para frente? Mais um. Bom, aqui para finalizar, eu trago uma frase do Carl Sagan, onde ele vê uma foto tirada pela sonda Voyager, quando estava saindo da Via Láctea, onde nessa foto ele faz uma frase e fala que a Terra lá no fundo é apenas um pálido ponto azul. Acho que todo mundo já deve ter ouvido um pouco sobre essa frase. Essa frase ela não se aplica só ao que o Carl Sagan quis falar sobre a grandeza do universo perto aquela foto, né, e o tamanho da Terra. Isso se aplica a tudo na vida, a quase tudo, né? Às vezes sobredimensionamos aquilo que conduzimos. Isso serve para TI também, serve para os ambientes que a gente controla. Às vezes a gente se sente muito seguro, mesmo com os níveis gigantes de ameaça que a gente tem. Mas, enfim, a gente não veio hoje para filosofar sobre Carl Sagan, mas trazer uma resposta por que usar produtos de nova geração da Sophos. E eu trago um exemplo bem interessante e recente, né, que impactou todo mundo e uma coisa que transformou basicamente a vida de todo mundo, um cisne negro atual, onde todos nós tivemos presentes para viver, né? Relacionado a esse cenário e fazendo uma relação do porquê utilizar soluções de nova geração da Sophos, primeiro, dado todo esse problema da pandemia, a gente pôde observar que todos os clientes que utilizavam soluções de nova geração da Sophos tiveram uma rápida
adaptação no cenário, né? Quando a gente teve que deslocar todos os colaboradores para um home office, por exemplo, a gente já sentia esse ambiente muito preparado. Por quê? Pela utilização de cloud, ou seja, eu consigo gestionar minhas soluções independente do local que eu esteja, consigo aplicar segurança efetiva em qualquer lugar. Então, se o cliente está em home office, independente do lugar, né, ou na casa dele, ou em algum lugar específico, isso foi muito fácil, foi transparente para ser aplicado. Dentro das dificuldades econômicas que se colocaram dentro do mercado, a Sophos é uma solução com ROI racional e compatível, é adequado. A gente possui produtos granulares para o atendimento da necessidade de cada um de nossos clientes. Temos possibilidades de agregar serviços especiais dentro do nosso portfólio, como o MTR e o Rapid Response, que a gente pode falar em outra oportunidade. São serviços que a gente consegue substituir uma mão de obra muito especializada e fez muito sentido dentro desse cenário também. Operamos somente com nossos parceiros, com canais, e preparamos muito bem eles, né? Regular os treinamentos e a condição, tanto técnica e comercial, que a Sophos conduz com eles, para deixá-los sempre atualizados sobre as soluções, sobre os nossos roadmaps, para onde estamos indo, assim como os clientes finais também. E um diferencial também que impactou bastante, facilitou bastante dentro desse acontecimento que foi a pandemia, foi estarmos prontos para a cloud, né? Então, conseguimos estar pronto para a cloud, facilitou muito, tanto para a demanda do cliente que migrou nesse momento para a cloud, ou que já estava na cloud. Então, a gente, nesse combo de necessidades, a gente conseguiu atuar muito bem, e foi um diferencial realmente importante aí para quem teve a experiência de já ser cliente Sophos e tá podendo aplicar soluções muito mais fáceis de forma simples, que é um conceito bastante importante também que a gente entrega. Bom, pessoal, o que eu queria falar só eram questões conceituais do que é a nova geração embarcada nos nossos produtos. E eu vou passar para a Dayana, a gente vai ouvir agora um pouco o Eládio, falar um pouquinho sobre uma das nossas soluções, e depois provavelmente o Carlinhos vai compor aí o resto do cenário. Obrigado por enquanto. Obrigada, Anderson. Então, agora o Eládio Garcia, engenheiro comercial da Sophos. Eládio, é contigo. Obrigado, Dayana. Obrigado, Anderson. Bom dia a todos, obrigado pela presença a todos. Me chamo Eládio, como a Dayana já reforçou, sou Sales Engineer da Sophos, alocado aqui no sul do Brasil, bem próximo da Max Protection, e estou aí para dar uma força técnica aí para todos os nossos clientes e trabalhar junto com a Max para apresentar o nosso portfólio. E agora eu tenho um tempo que poderia ser utilizado poderia ter um webinar bem longo para falar sobre a nossa solução de endpoint, o Intercept X. Eu queria primeiro dar uma pincelada sobre o que é um endpoint de nova geração, um Next Generation Endpoint, e depois falar com você sobre uma funcionalidade, um dos diferenciais dessa solução da Sophos, tá? Por que ela é líder de mercado, porque ela se destaca tanto entre as demais soluções. Bom, primeiro vamos falar rapidamente o que seria um endpoint de nova geração, Next Generation Endpoint, né? E o nosso Intercept X. Espera que está indo, foi demais. E, bom, um endpoint de nova geração, ele faz muito tempo que a gente não fala mais daquele termo antivírus,
Isso aí já é a coisa do passado, porque as ameaças são muito mais avançadas, são muito mais complexas e rápidas, elas exploram vulnerabilidades que surgem todos os dias, então não pode mais se olhar sobre segurança de endpoint numa camada só. Foi necessário trabalhar com as diversas camadas que a Sophos hoje em dia aborda para conseguir trazer uma segurança efetiva para o ambiente das empresas, para o ambiente de vocês. Então, um endpoint de nova geração, ele reúne diversos tipos de inteligência. Podemos falar, em primeiro lugar, sobre o Deep Learning, né, a questão de inteligência artificial. Nós temos que seria o Machine Learning, porém, de uma maneira um pouco repensada, onde traz muito mais performance, menos consumo de máquina, e com respostas, com resultados muito mais ágeis. Tá? Temos todo um módulo de anti-ransomware premiado no mercado, a gente consegue se passar das outras camadas um malware com comportamento de ransom, de sequestro de dados, a gente consegue, como quase num passe de mágica, fazer o retorno, fazer o rollback de arquivos que forem, por acaso, puderem ser afetados. Isso de uma maneira como se fosse um backup automático, onde a nossa solução, vendo um comportamento de ransomware, já faz um backup automático e consegue fazer o rollback disso ao mesmo tempo que neutraliza a ameaça. A parte de exploit prevention, temos um grande diferencial de mercado. Tá? Nós trabalhamos com técnicas de exploitagem, diferentes de outras soluções que tem que correr atrás de virtual patches ou de atualizações, né, de assinatura, correndo atrás do tempo, porque todos os dias são lançados, são diversas vulnerabilidades são exploradas. Porém, as técnicas dessa exploração, elas mudam muito pouco, elas raramente são acrescentadas, tá? E nós trabalhamos hoje com 35 técnicas que a gente domina e, baseado em comportamento, a gente consegue neutralizar as ameaças de exploit, tá? Sem ter a necessidade de uma atualização em ameaça, sem ter a necessidade de alguém ser afetado, isso ser identificado, ser tratado, ser lançado, sabe? Sem necessidade de ter a primeira vítima, a gente consegue se antecipar isso. Nós temos também um centro de análise de ameaças, que eu vou falar isso, vou entrar um pouco mais profundamente, logo. Toda a parte de Web Filter e Application Control, que alguns de vocês já devem conhecer, tá? Parte muito semelhante, às vezes, com um firewall de nova geração, a gente consegue fazer isso numa camada mais avançada, na camada de aplicação direto da estação, direto do servidor, no endpoint. Parte de DLP, né? Prevenção de vazamento de dados, tão importante nos tempos de hoje, principalmente aí com a LGPD já aí para nós. Server Lockdown, a Sophos consegue... teve um insight de trabalhar de uma maneira separada, saber diferenciar endpoint de estação de servidor. São coisas diferentes, são necessidades diferentes, tanto a nível de performance, a gente não pode ter determinados tipos de consumo de recursos, por exemplo, no servidor, e com funcionalidades diferenciadas também, como o Server Lockdown. A gente consegue uma espécie, tentando de uma maneira bem coloquial de falar, congelar as aplicações, o sistema de um servidor para evitar qualquer tipo de manipulação que não seja manipulação por tipo de malware, né? Controle de mídia removível com diferentes tipos de ações, né? E o EDR, tá? O EDR, que antes de até entrar um pouco mais, que é isso sobre o que eu queria falar sobre isso, como mais hoje, a nossa, só para vocês saberem, quem ainda não conhece, a Sophos, né, iniciou, né, na década de 80, trabalhando com endpoint. Somos líder do Gartner, se não me engano, há 12 anos consecutivos, tá? Nesse segmento, e eu acho até que mais importante, muitas vezes, que ser líder no Gartner, são os testes, são os organismos de testes, de tecnologia, de teste na prática,
o quão é funcional, o quanto é eficaz contra malwares, contra qualquer tipo né, de vírus e de comportamento malicioso, o quanto a Sophos, quanto o Endpoint, a solução é efetiva. A gente é premiado, tem diversas premiações e com um destaque de mercado nessa área. Tá? Mas, então, eu queria falar, então, sobre o EDR. Precisamente o EDR 3.0, a gente sempre está desenvolvendo, né, acompanhando o que está surgindo, o que surge de ameaças e o que surge de funcionalidade, e a gente tem novidades que a gente trouxe, né? Como eu disse, a gente tem muita coisa para falar sobre o nosso endpoint, mas hoje a gente vai focar um pouco mais nisso, porque realmente é um grande diferencial, tá? E tem novidades que são muito interessantes. Então, em primeiro lugar, o que é o EDR? Tá? O Endpoint Detection and Response, tá? Ele é um módulo de segurança onde a gente consegue ver, né, em tempo real e históricos também detecções de eventos e incidentes de segurança da informação. A gente consegue trabalhar diferentes formas de como responder às ameaças, a determinadas ameaças, e também isolar determinados dispositivos na rede, de maneira manual ou automática. Tá? Isso que seria mais um conceito que um EDR deve fazer. A gente, junto com esse conceito, a gente traz, né, a questão de threat hunting, tá? Que é a caça de ameaças, é a gente conseguir identificar no ambiente do cliente, no ambiente de vocês, tá? Possíveis ameaças, comportamentos estranhos, onde a gente consegue daí fazer uma caça, fazer uma inspeção de todo o environment de vocês, o ambiente de vocês, a rede, para conseguir ver se aquilo lá realmente tem um comportamento malicioso, se é um malware, se é algo realmente que pode causar algum estrago, tá? Ou não, e fazer um hunting, uma caça mesmo disso dentro do ambiente. Né? Também a questão de resposta remota é interessante, eu vou já mostrar para vocês algumas telinhas. A parte de investigação forense, né? A questão de busca proativa para ataques persistentes, tá? E conseguindo coletar dados mais aprofundados e relevantes relacionados a qualquer tipo de incidente de segurança. Tá? E a questão de conseguir dar um suporte remoto, tá? Em tempo real. Mesmo no endpoint isolado, a gente tem uma ferramenta que nós continuamos tendo acesso a esse endpoint. Né? A console de gerenciamento da Sophos, ela é centralizada, todos os nossos produtos podem ser gerenciados no Sophos Central, que é na nuvem, ele está sempre disponível, pode ser acessado através do browser, e mesmo para um endpoint isolado, a gente consegue fazer verificações, fazer um acesso remoto, dar suporte ao usuário. Tá? Então, primeiro queria falar um pouco para vocês sobre o Threat Case, agora vou ter alguns slides que eu vou mostrar, eu gosto de mostrar na prática, mais ou menos, como funciona. Nosso tempo não cabe tanto uma demo, mas eu selecionei alguns slides, algumas telas para mostrar para vocês como é legal e como pode ser útil para o dia a dia da equipe de segurança de vocês. Tá? Bom, o Threat Case, o caso de ameaça, como é que ele pode ser, os cenários que ele é utilizado, né? Em primeiro lugar, no âmbito da detecção, são perguntas que ele responde, né? O que torna o incidente malicioso, tá? Onde mais a ameaça pode estar presente na rede de vocês, se ela podia ter sido interceptada, toda uma análise, tá? Que dá sobre a detecção e o que poderia ter sido feito para não acontecer, tá? E por que ela é uma ameaça, é considerada uma ameaça. E a parte de resposta, né? Então, quais os componentes, né, que estão infectados, toda a parte, como é que pode ser feita a condução desse processo de caso de ameaça, como pode ser automatizado o tratamento disso, a neutralização disso, entre outras coisas.
Mostrei então para vocês, tá? Como eu disse, a gente tem essa console, né, do Sophos Central, ela está na nuvem, ela é disponível 24/7, ela não depende de servidores on-premises, de consoles que vocês têm que instalar no servidor de vocês, atualizar e manter ativo. Ela está na nuvem e a gente tem esse pilar da usabilidade. Acho que um dos grandes diferenciais que eu no dia a dia lidando com canais, lidando com clientes, que eu vejo, quem não conhece as nossas soluções, fica impressionado de como é simples. A gente sempre tenta trabalhar de uma maneira que quem administra a solução no cenário aí de vocês, no ambiente de vocês, não precisa ser um super especialista na área de segurança da informação, um hacker que tenha que trabalhar com uma solução complexa e com difícil de administrar, que custa tempo, que custa custo administrativo, né, de mão de obra. Então, a gente sempre trabalha de uma maneira muito intuitiva e simples. Então, assim, para casos de ameaças, temos uma tela ali onde a gente consegue listar os casos de ameaças detectados, tá? A gente pode usar filtros, e selecionando ali um link, a gente já consegue mais informações sobre esse caso de ameaça. Puramente clicando nele, tudo no browser, tá? Vai abrir esse caso de ameaça e já vai dar um resumo disso, de tudo que está acontecendo, todo esse processo, tá? Como é que esse resumo é apresentado? Primeiramente, a gente tem um fluxo simplificado, tá? Uma espécie de uma linha do tempo onde a gente consegue ver o cliente infectado, a causa raiz, o beacon, quando foi detectada e a ação tomada, tá? E também coisas como data e hora. E a gente pode clicar em botões bem à altura ali da gente, por exemplo. Clicando ali no nome da detecção, tá? A gente abre um outro site lá para o Sophos Labs, para a base de inteligência da Sophos, com maiores detalhes sobre essa ameaça. Ali a gente tem passos sugeridos, a gente consegue escanear, mandar isolar o dispositivo, tá? E também dizer qual é a prioridade, dizer como é que é o status, tá, desse caso de ameaça, dizer que se ele já foi analisado, pode ser fechado, está em progresso, esse tipo de coisa. Todo caso de ameaça surge automaticamente nesse tipo de caso. A gente pode criar manualmente, mas quando ele é criado automaticamente, ele já entra como novo, né? Então, a gente também, logo abaixo, a gente consegue, é apresentada uma representação gráfica de todo o fluxo desse incidente. Ele é um gráfico que pode ser manipulado, você coloca zoom, pode mexer da melhor forma como vocês acharem interessante de conseguir visualizar todo esse processo, né? Às vezes ele envolve muitos processos, muitas pontas, IPs, arquivos, então dá para a gente fazer esse tipo de filtro para fazer uma representação melhor, tá? De conseguir entender um pouco melhor isso aí. Então, a gente consegue ver nesses gráficos causa raiz, os eventos de beacon, os aplicativos que foram utilizados, tá? E qualquer tipo de item com reputação incerta. Bom, clicando em qualquer um desses itens, tá, dessa representação gráfica, a gente abre uma tela, como de sempre, né, tudo no mesmo local, tudo dentro do Sophos Central, com maiores informações, tá, num menu flutuante. Então, nesse menu flutuante, né, então lá no topo a gente consegue ver questões de detalhes do processo, a parte toda de machine learning, tá, a questão da propriedades daquele arquivo, e o que é bem interessante, a gente tem um botão ali acessível, o Request Latest Intelligence, onde a gente faz uma requisição sobre maiores informações lá direto para o Sophos Labs, tá? Então, a gente clica nisso aí, em questão de segundos, no máximo 1 minuto, a gente recebe um relatório, a gente recebe mais informações, né, coletadas naquele momento sobre esse tipo de processo, sobre esse item que foi identificado, e esse relatório pode ir para um PDF, pode ser exportado.
Eu vou tentar agora, porque a gente tem uma questão de tempo, tem bastante coisa aqui para mostrar para vocês. Lá embaixo também, tudo na mesma tela. Conseguimos fazer buscas de uma maneira bem simples para conseguir identificar determinado item, tá? Então, resumindo, a parte de caso de ameaça, a gente consegue, então, enviar uma amostra lá, direto para a análise das SOFOS, caso a gente tenha dúvida se isso é um processo malicioso ou não. A gente consegue bloquear URLs, endereços IP se forem identificados, tá? E usar o controle de aplicativo também para bloquear as próprias aplicações que podem estar envolvidas, tá, gente? Falar agora um pouquinho sobre o Threat Search, tá? As buscas de ameaças. Isso é uma funcionalidade interessante do nosso EDR, onde a gente consegue fazer buscas de IPs, né, daqueles executáveis portáteis, com baixa reputação ou reputação incerta. Então, a gente consegue identificar esses caras e a gente pode fazer busca. Essa busca a gente pode usar hash para fazer essa busca, nome de arquivo, domínio e endereço IP. Ok? Então, aí, só reputação baixa, desconhecidos retornados, tá? Dados introduzidos a cada 5 minutos. E também depende, a quantidade de dados depende da quantidade de arquivos identificados. Então, essa Threat Search pode ser feita direto lá dentro do caso de ameaça, tá? E dentro de caso de ameaça, então, a gente já consegue fazer essa busca, ou lá na esquerda, indo em Threat Searches, Search for Item. Os resultados aqui a gente mostra como é que são apresentados. Primeiro, toda a parte ali em cima, com um resumo, tá, dessa ameaça que foi existente, se ela foi isolada, onde foi encontrada, e automaticamente ele já mostra se foi encontrada em outros locais, em outros devices do ambiente de vocês, da rede de vocês. Então, isso é interessante para, daqui a pouco, a gente conseguir entender onde uma ameaça pode ter sido originada e como evitar que ela aconteça novamente e tratar proativamente que ela se dissemine. Também temos um botão de ação, né, onde a gente pode gerar um novo caso de ameaça, tá? Ou olhar o caso de ameaça existente e fazer as ações de isolar, ou caso ainda não tenha sido, né? Pode muitas vezes é um PE com reputação interna, ou incerto, um PUA também. Então, ele pode ser, a gente pode mandar ele fazer uma limpeza, um bloqueio ou isolar. Threat Indicators, tá? Temos uma funcionalidade onde ele automaticamente, o Sophos identifica processos de possíveis, tá, ameaças na rede. Muitas vezes a gente não tem, né, tem certeza disso, são arquivos que muitas vezes são legítimos, mas de acordo com o comportamento, tá, ou com a reputação, no caso um PUA, para dar um exemplo, a gente tem um dashboard onde isso é apresentado, e a gente consegue manipular isso diretamente. Isso aí é manipulado de maneira muito intuitiva. Clicando no Threat Indicator, a gente consegue ver maiores detalhes sobre ele, né? E consegue fazer uma análise mais criteriosa para saber se ele é realmente uma ameaça. Também podemos fazer, né, da mesma forma de um caso de ameaça, pedir novas informações, maiores informações e ações. Tudo ao alcance de um clique, tá? De uma maneira muito intuitiva. Ali a gente consegue ver também as ações, né? Então, 3 ações são, nos Threat Indicators, podem ser tomadas, né? A parte de bloqueio, um desbloqueio, caso tenha sido identificado e já tratado e neutralizado, ou a gente pode ignorar por ser algo legítimo. Live Discover, uma funcionalidade recente, tá? E muito útil. A gente tem capacidade de fazer pesquisas em todo o ambiente de vocês, todos que tem o endpoint da Sophos, tá? Pesquisas que vão muito além até da parte só de segurança. Alguns fabricantes oferecem simples inventários. A gente consegue, usando OS queries, né? Fazendo queries de SQL mesmo, fazer qualquer tipo de busca. A imaginação é o limite. Então, a gente consegue ter uma visibilidade de tudo que está acontecendo, né? Descobrir risco antes que eles possam se tornar, né, uma violação, e fazer investigações em tempo real para monitoramento. Como é que ele funciona? Tá? A gente consegue fazer uma seleção dos dispositivos. Primeiramente, a gente tem que fazer
essa seleção, e baseado, né, o Live Discovery é baseado em OS Query, que é um projeto de código aberto que usa as queries SQL, que alguns de vocês conhecem, outros não. Quem é mais na área técnica sabe que a gente pode fazer qualquer tipo de get em cima de qualquer informação dentro do ambiente, tá? Então, pode fazer tanto de consultas simples quanto complexas, e isso a gente pode fazer em ambientes com Windows, com Mac e com Linux. Então, aqui mostrando um pouquinho mais sobre o Live Discovery, né? A gente tem já categorias, né, queries já pré-definidas, né, sugeridas pela Sophos. Outra vantagem da gente ter essa solução na nuvem, não é necessário o tipo de atualização do produto, a gente está lançando ao longo do tempo mais queries pré-definidas, que auxiliam aí já para facilitar, né, as buscas de dia a dia. Elas são separadas, aqui até uma tela está um pouco, bem lá do início, que foi lançado. Hoje a gente tem bem mais queries que 18, tá? Todos esses tipos de categoria já estão bem colocadas, já estão bem populadas. Conseguimos ver as últimas também. E, ao fazer, podemos também criar novas, inclusive baseadas em alguma pré-existente, clonando e fazendo alterações. Tá? E os resultados, né? E a gente consegue... não, aqui ainda mostrando as queries pré-definidas, a gente consegue ver as categorias, a gente consegue ver desde... placas de rede ativa na rede. Vamos lá, uma extensão do Chrome, onde ela pode estar, né, fazer uma busca sobre determinada extensão do Chrome, onde ela está instalada. Questão de hardware, quero saber quem é que tem 4 GB de memória na minha rede. Olha, assim, realmente, questão de serviços executados. Então, realmente, não tem limite, né, o que a gente consegue fazer dentro do ambiente, tá? Ali a questão de categoria, a gente pode pesquisar por categorias. E quando a gente daí tem os resultados, tá? Isso é mostrado de uma maneira gráfica, muito intuitiva, dados de telemetria também, que a gente consegue ver quais dispositivos, né, um gráfico de quais retornaram e outros que não retornaram informação sobre essa query. Podemos exportar, obviamente, para um relatório, tá? Ou utilizar esses dados em alguma ferramenta, tá? Que vocês já possuem para manipular da forma como vocês preferirem. E aqui eu mostro, né, algumas das tabelas que a gente tem disponível. Então, dá para usar, realmente, tem uma infinidade de opções, né, de possibilidades para fazer esse tipo de busca na rede de vocês. É uma ferramenta proativa, onde vocês conseguem ter um controle e uma visibilidade muito maior no ambiente de vocês. E para finalizar, para falar sobre o nosso IDA 3.0, o Live Response, tá? De uma maneira muito simples. Como eu falei até para vocês no início, a gente consegue um administrador, um analista de suporte, ele consegue, dentro do Sophos Centro, no browser, daqui a pouco vocês conseguem visualizar um dispositivo, um servidor, e através de um clique, abrir uma console. Se for um Windows, um prompt do DOS, tá? Então, abrir um terminal do Linux, vocês conseguem, com um clique, ter um acesso remoto a uma console de administração, uma console onde vocês podem fazer a gama de opções, né, de ações possíveis que pode fazer uma console. Tanto para eliminar processos, pode fazer um reboot de máquina, isso sem vocês terem que fazer um acesso remoto à máquina, e isso pode ser feito, né, quando a gente isola uma máquina que foi, por acaso, ou está em sob suspeita, quando ela foi infectada, vocês conseguem isolar, vocês isolaram essa máquina, continua mantendo comunicação com o Sophos Central, tá? E, portanto, a gente consegue fazer esse acesso administrativo direto por linha de comando. Tá? Então, é uma sessão privilegiada e permite ações de TI remotamente. Só para, então, analisar, né? A gente consegue fazer os cenários, né? Alguns cenários que a gente consegue fazer ações, né? Tanto de instalação de software, visualização de log, revisualização de serviços, de processos ou da própria máquina. Só mostrando, então, mais uma tela de como é que é. Então, é muito simples, como sempre, né? Tem que ser colocado um motivo antes de abrir essa sessão, tá? Tem questões de segurança, tá? Isso tudo também pode ser designado usuários com permissão para fazer esse tipo de coisa. E
tudo que eu mostrei para vocês gera log de auditoria, isso é importante saber, porque, como eu disse, o EDR, ele serve tanto para investigações e a gente ter toda essa parte de detecção e resposta a incidentes e ameaças na área de segurança, mas ele é uma ferramenta que é muito completa e uma ferramenta que auxilia no dia a dia da equipe de TI de vocês para as rotinas diversas. Então, e realmente ela pode trazer muitas informações. Então, é sempre importante ter essa trilha de auditoria e a gente consegue todas as ações tomadas, elas são sempre auditadas. Eu acho que da nossa parte, não sei se me passei, Daiana. Só um pouquinho, Eládio, mas não tem problema, finaliza aí que depois nós continuamos. É isso aí, eu acho que da nossa parte isso é um assunto vasto, muito vasto, e a gente está começando, né, Daiana? Então, vamos ter certamente outros momentos, outros eventos aí onde a gente vai conseguir abordar com um pouco mais de detalhe, tá? Cada um desses produtos, dos produtos inovadores que a gente consegue trazer para auxiliar a vida do pessoal aí que está nos assistindo hoje. Tá? Aqui claro. Tem os contatos e segue, né? Segue com vocês agora. Claro, com certeza. Vamos ter mais ocasiões para conversar sobre isso. Tem também o nosso comercial que vai estar à disposição. Pretendemos também disponibilizar o link desse evento depois para os participantes, para quem quiser rever algum material. Enfim, toda a nossa equipe aqui presente estará disponível para esclarecer dúvidas e ao final também, né, nós vamos abrir ali o chat, quem quiser conversar um pouco mais, tirar alguma dúvida, também vamos ter uns minutos para isso. Agora eu vou passar então para o Carlos. Carlos está aí, da Max Protection, nosso engenheiro responsável. Carlos, é contigo. Beleza. Então tá, pessoal. Tinha essa apresentação da Sophos, tá? Ela mostra todo o poder ali que a ferramenta tem, não é à toa que a Max Protection validou tecnicamente. A Max Protection ela tem uma raiz muito técnica, né? Então, aquilo que o Eládio falou no final da apresentação, tudo gera log. Tá? Isso na Sophos é magnífico. A riqueza de informações que ela gera, tanto na ferramenta de endpoint, quanto na ferramenta de EDR deles, a parte de segurança de e-mail, a parte de Next Generation Firewall deles também geram os logs com uma qualidade bem boa. Então, aonde vai o gancho agora, falando de LGPD, tá? Quais são hoje os desafios que a empresa tem, tá? Eu vou recorrer a alguns slides para ficar mais visual aqui. Quando uma empresa vai se preparar para uma conformidade de LGPD, né, primeiro tem toda uma etapa jurídica, não é... Muitas empresas elas se enganam que elas vão adquirir um part number, né, ligar para o distribuidor, comprei LGPD, implementei LGPD, isso não existe. A LGPD ela passa por um processo de auditoria, de organização, da empresa conhecer, né, aonde se encontram os dados, né, o que é dado pessoal, o que eu preciso controlar, né? Isso é um dos desafios e a ação, claro, conhecer onde estão os dados, implementar uma visibilidade e controle sobre esses dados. Outro desafio: mapear, administrar, controlar fluxo de dados pessoais. Então, tá, já conheço onde é que estão os dados. Eu tenho que administrar esses dados. Então, eu tenho que habilitar uma ferramenta que vai fazer uma estratégia de gestão, controlar a movimentação, quem enviou, para onde enviou, através de qual software. Então, aqui a gente já está entrando na parte tecnológica, né? Não é mais jurídica e nem consultoria. Ainda, sobre a LGPD, estou falando de uma forma bem macro, existe um desafio da empresa conseguir responder e se recuperar de uma forma rápida de incidentes de segurança. Exemplo de incidente, vazamento de dados, né? Ocorreu um vazamento de dado e tu vai ter que provar que não foi da tua empresa que saiu. Para isso, tu vai precisar ter
uma ferramenta de DLP para controlar, então, essa movimentação de arquivos. Vai precisar ter logs de acessos, detecção de anomalias se não teve um hacker, se não teve um acesso indevido de fora. Muito importante, na parte de LGPD também, tá, pessoal? É os testes intrusivos. O que é isso? A Max Protection também tem uma divisão na empresa de Offensive Security só para pentest. E como é que funciona? A gente faz um contrato com a empresa e a gente vai simular o comportamento de um hacker. A gente vai tentar invadir, por exemplo, uma aplicação web publicada, um portal de vendas, ali tem dados de pessoas, tá? A gente vai tentar extrair esses dados utilizando todas as técnicas que o hacker usa. SQL injection, tentar usar um login, uma senha fraca, tentar invadir o banco de dados. Tudo isso, tá? É muito importante e não é um produto só, são vários produtos. Hoje, as empresas, elas erram quando elas condicionam a segurança no setor de infraestrutura. Isso é um erro comum, a gente atende muitos clientes e muitos dos clientes, eles atrelam o firewall à parte de segurança com a infraestrutura. Quando, na verdade, o firewall, ele tem que estar vinculado ao compliance. Tudo bem, o firewall tem placa de rede, tu liga ele no switch, tu configura VLAN, tu bota a internet nele, mas ali dentro do firewall, só um pouquinho que tem um problema aqui com a minha tela. O que está acontecendo? Mas eu compartilhei ela. É só aparecendo a tua imagem. A minha imagem? Só que teve um probleminha aqui com o meu Zoom, então eu vou melhorar aqui isso aqui para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu acessar meu Zoom aqui. Share screen. We can share. Aqui. Only host. Only host. E mas ela compartilhou? Ah, tá, eu quero compartilhar outra. Essa aqui. Então tá, pessoal. Desculpa aí, tá? Vamos voltar à apresentação, então, aqui, propriamente dito. Então, eu estava comentando sobre essa questão da LGPD relacionada a gente enxergar a segurança não só como um firewall, endpoint só como antivírus, mas como ferramentas aonde a gente vai implementar compliance em cima dela. E é isso que eu vou abordar, né, de forma visual, técnica, mostrando para vocês o que a gente está fazendo nos clientes, e são projetos bem interessantes, onde a gente está com uma entrega bem legal nesse sentido, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a parte de visibilidade, tá? Como o Eladio mostrou, antes já na apresentação da Sophos, esse aqui é o Sophos Central, tá? É a parte da nuvem da Sophos, aonde a gente integra a solução de endpoint que vai lá na máquina do usuário, a solução de endpoint que vai no servidor do usuário, o firewall, o anti-spam, tudo isso que serve para fazer compliance na tua rede. A gente integra tudo isso com o Central, tá? Aqui são gerados todos os alertas de eventos. Aqui na parte de configuração, eu não quero ser muito técnico, mas eu só quero mostrar para a gente entender aqui o poder da ferramenta, tá? Aqui na ferramenta de endpoint, eu vou mostrar como a gente faz a política de DLP para vocês, tá? Então aqui, ó, eu fiz um exemplo que atende a maioria das empresas que está implementando ali GPD. Eu preciso controlar arquivos que possuam dados de pessoas, no caso aqui eu criei uma regra por CPF, nome e telefone,
e controlar a movimentação de todos os arquivos que são utilizados na USB. Então, aqui tem a regra, né? Uma coisa interessante, a gente já possui muitos filtros pré-criados do Brasil. Detalhes de banco, detalhes de pessoa física relacionado à atividade econômica, CPF, a combinação de mais de um tipo de informação no mesmo documento. A gente pode estabelecer marcadores no documento. Então, assim, todo documento que for confidencial, proposta, orçamento, enfim, eu vou criar uma marca d'água nesse PDF, nesse doc, e eu vou passar a controlar ele também. Dentre outras diversas, licença de motorista, RG, tudo isso aqui é Brasil, tá? Já vem pronto, funciona, a gente homologou, testou. Eu consigo também especificar qual dos destinos eu quero controlar. Então, se é e-mail, se é através do navegador de internet, mensageria instantânea, Skype, enfim. E dispositivos removíveis, óticos e floppy drive que ninguém mais usa, mas enfim, né? Então, não suporta ainda. Cara, fazendo essa regra aqui, tá? Eu vou passar a controlar isso. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui do envio de uma mensagem, tá? Novo e-mail. Vamos botar aqui. Procurar neste PC. Deixa eu ver como é que eu criei a pastinha. Arquivos é a pasta. Aqui dentro dessa pasta aqui, ó, eu tenho alguns tipos de arquivos, ó. Então aqui é um boleto de clube comum, um boleto de pagamento, onde tem meu nome e meu CPF, é um PDF. Aqui eu tenho um cadastro de clientes em TXT, com nomes e telefones. Eu também tem um Excel comum aqui, que nada mais é do que um cadastro de redes VLAN, então só para fazer um exemplo de um arquivo que vai poder ser enviado, né? E aqui um Excel com dados. Ó, e eu já deixei aqui o CPF formatado e não formatado para teste, tá? Vamos lá, então, aqui, ó. Área de trabalho. Arquivos. Vou tentar anexar o meu boleto do clube aqui, ó, por e-mail. A transferência do arquivo boleto clube foi bloqueada. Se quiser transferir o arquivo, será necessário dar permissão. O motivo: o conteúdo é auditado pela Lei Geral de Proteção. Então, o endpoint instalado na máquina vincula com o meu centro, com as minhas políticas e faz controle nos arquivos, tá? Eu posso permitir ou bloquear. Eu tenho uma outra regra de cadastro de clientes, por exemplo, tá? Essa regra eu vou mostrar para vocês depois, vocês vão ver que ela não é para permitir, para pedir permissão, ó. Ela já bloqueia explicitamente. Isso aqui também é um exemplo legal. E assim, esse controle aqui também, ele é de qualquer forma, ó. Se eu tentar anexar no meu e-mail aqui, ó, pelo browser, tá? Vou dar um escrever aqui uma nova mensagem. Tá? Aqui uma nova mensagem, então. Vou tentar anexar aqui, ó. Aqui. Vou tentar fazer a mesma coisa, ó. Tá? Anexar o boleto do clube, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fez
o controle também, mesmo sendo uma aplicação de web. Vou bloquear aqui. Se eu tentar enviar por WhatsApp, por qualquer coisa, vai acontecer a mesma coisa. Então, não vou me alongar mais muito aqui. Eu fiz também isso para gerar um pouquinho de log, para mostrar para vocês na ferramenta de log. Então, essa parte de compliance, ela é importante porque, assim, a gente, com a pandemia, tem as pessoas trabalhando em casa, tá? Nem sempre esse funcionário está abaixo de um firewall. E, para mim, controlar ele, fica mais difícil. Pô, a gente tem clientes utilizando o VPN por dentro da matriz, justamente para utilizar o fluxo de conteúdo do firewall. Só que isso já onera bastante o firewall da matriz. Inclusive, existem momentos onde há necessidade até de aumentar o firewall, né, aumentar link, ter todo um investimento, só para tu poder não permitir que o cara acesse alguma coisa que ele não pode acessar. Tá? Então, cara, nesse endpoint aqui, eu consigo fazer regras e políticas para ter esse controle aqui. Então, além da parte de antivírus propriamente dito, do controle de USB, do DLP, eu tenho um filtrinho de conteúdo aqui, tá? Aonde eu consigo bloquear aplicações, né? Popcorn, por exemplo, torrent, tudo isso aqui eu consigo bloquear. Eu consigo ter política de controle de web. Então, todas essas categorias de propaganda, até categoria de redes sociais, categorias relacionadas à produtividade, então, né, que não são relacionadas a trabalho. Tudo isso aqui a gente consegue estar fazendo bloqueio. Tá? E, beleza, Carlinhos, tá bloqueando no endpoint, daí que a gente tem visibilidade sobre isso. Por que a gente tem visibilidade? Porque o Sophos Central, na nuvem, recebe log de todos os teus endpoints, sejam eles aonde estiverem. E aí que está o pulo do gato. A gente, através do nosso CIEM, muitos clientes nossos já têm o CIEM, recebendo log do SonicWall, recebendo log do AD, né? A gente consegue, na mesma ferramenta, adicionar os logs do Central, numa única console de gerenciamento. E daí sim, eu começo a ter gerenciamento de incidente, que era lá no começo, um dos pilares da LGPD, que é o quê? Eu tenho que ter histórico do que acontece com meus usuários. Eu tenho que ter histórico de entrada e saída de arquivos da minha rede. Eu tenho que ter histórico do que está batendo no meu firewall, do hacker que está me atacando, do IPS que está ativando. Eu tenho que fazer pentest. Então, fechando todas essas ferramentas, eu consigo entregar de uma forma 100% a LGPD. Eu vou mostrar para vocês essa parte de visibilidade, tá? Isso aqui são logs do firewall, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Pessoas abaixo de uma solução de UTM, navegando através dessa solução de UTM. Pô, barbada, né? O firewall está ali, o usuário não tem escolha. Ele precisa passar pelo firewall. Então, eu estou aqui elencando meus usuários, ações de firewall. Se eu começo a ter muitas ações negadas aqui, né, eu já sei que está acontecendo alguma coisa errada na minha rede. Eu crio uma normalidade. IPs de origem, se tem algum IP que tem um tráfego anormal, né, no caso, esse aqui, esse destino, se sobressai. A gente pode estar filtrando isso aqui, ó, em tempo real, tá? Vocês estão vendo que eu já fiz o filtro ali com um simples clique, tá? E eu já vou conseguir perceber quais são as aplicações que essa pessoa está utilizando, quais são os destinos. Se eu preciso estar verificando um log sobre isso, eu tenho toda a parte de log completo. Isso aqui é análise forense. Tá? Isso aqui é necessário para LGPD. Estou mostrando essa análise aqui no Fire, tá? Carlinhos, consigo ver
os sites acessados, sites negados, sim, consegue. A ferramenta também é para isso. Tá? Vamos ver um dashboard de sites acessados aqui. Tá? Então, aqui são os sites acessados. Posso filtrar pelo usuário do Carlinhos? Ah, posso, ó. Filtrei o usuário do Carlinhos, vai aparecer o zoom ali a milhão. Tá? Então, aqui estão os sites acessados, categorias. O que é produtivo e o que não é produtivo, isso aqui é muito importante também. E o timeline, né? Data e hora. Posso também estar fazendo filtro aqui. Ah, cara, eu estou acessando muito esse site aqui, ó, sofos.net. Ó, já estabeleci o filtro aqui, o sitezinho foi aqui para cima. Então, para investigação, isso aqui atende muito, muito bem. Eu vou mostrar, eu não quero também perder muito tempo para não ficar muito técnico. Eu vou mostrar a parte de detections aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui? Agora a gente não está vendo log de firewall, tá, pessoal? Agora a gente está vendo log de endpoint. A ferramenta é a mesma. O banco de dados é o mesmo. Se eu aplicar uma política de aprendizado de máquina em cima desse log, para tentar determinar um outlier, por exemplo, né, um desvio fora da normalidade, eu posso aplicar no firewall, no PS do firewall, no gateway antivírus da máquina, nos acessos do teu usuário, no uso de banda, na incidência de bloqueio, tudo isso para tu perceber que num determinado momento tu possui uma situação anormal na tua empresa. E através disso, daí sim, fazer a investigação do incidente, ter log do incidente. O Eladio mostrou antes da apresentação anterior, lá dentro do Central, quando a empresa possui o EDR, o EDR, existe uma gama gigante de ferramentas para o administrador de TI e, no caso, para a Max Protection, quando a gente tem um contrato com o cliente, a gente consegue fazer essa investigação e apontar direitinho, cliente, computador tal, está com vírus. O executável tal está acessando o servidor tal, na porta tal, e está tentando escanear usuários, ou está tentando extrair alguma coisa do registro. Por quê? Porque o EDR mostra isso. Agora, vamos lá. Tenho o antivírus, tenho o EDR, comprei, paguei. Eu vou ficar olhando toda hora o EDR? Eu vou ficar logado na tela do EDR olhando se tem alguma coisa? Vou esperar vir um e-mail, daqui a pouco, quando já aconteceu? Isso aqui é o start. É o que vai te dizer, Carlinhos, a empresa tal está sendo atacada. Vai lá e olha. Pode ser um falso positivo? Pode. A gente trabalha para que isso não ocorra. A gente tem um algoritmo de inteligência artificial que ele aprende. Tem um aprendizado de máquina em cima do próprio ambiente do cliente. Então, ele cria os níveis de normalidade e anormalidade. Mas já aconteceu, a gente já foi salvo por isso, e o aprendizado de máquina em cima de log hoje é o suprassumo. E com essa integração entre Sophos, o firewall do cliente, Central e o Elasticsearch com o aprendizado de máquina, a gente consegue integrar e entregar a proatividade para conseguir, né, se antecipar ao incidente. Por que a gente vai se antecipar? A gente sabe quando a gente faz pentest, muda, o Apache começa a gerar log quando a gente ataca, o SonicWall começa a berrar, o Sophos, o endpoint do cliente, começa a berrar, o firewall do cliente, seja lá qual for, começa a berrar. E se tu não tiver ligado, olhando esses logs, o cara vai entrar, porque o cara vai tentar de um jeito, não vai dar. O cara vai tentar de outro jeito, não vai dar, de 3, 4, 5. Sei lá, na 10ª tentativa, o cara pode estar conseguindo entrar. E daí, claro, daí o cara vai fazer o estrago, tu vai ver o estrago, mas daí já deu, já aconteceu. O trabalho, então, de prevenção, ele não foi feito. Tu vai fazer um trabalho o quê? De apagar o incêndio, de se recuperar do incidente. Então, aqui, tu tem log de usuário.
Quando o hacker vai atacar uma empresa, tá? O que é mais fácil? Ele ir lá furar o IPS da matriz, fazer um SQL injection, quebrar um código-fonte de uma aplicação lá da matriz, que está cheio de segurança, que tem firewall, que tem IPS, ou é mais fácil ele invadir o Carlinhos que está em casa trabalhando em home office? Muito mais fácil mandar um e-mailzinho para o Carlinhos, um phishing, o Carlinhos vai clicar, vai instalar um programinha na máquina, eu vou conseguir o acesso à máquina dele e através da máquina dele extrair credencial do Windows, tentar ver se ele não tem uma senha salva em alguma coisa e entro lá no servidor e daí eu instalo o ransomware no servidor e cobro o meu resgate, que é o que eles querem hoje, eles querem grana. Isso virou negócio. O ransomware virou negócio. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho mais ou menos de como funciona um ataque de ransomware e vocês vão ver como é fácil tu chegar numa máquina e da máquina chegar no servidor. Tá? Aqui, ó, vocês vão ver que é um arquivo de Word, o usuário recebeu esse arquivo de Word. É um arquivo comum, tá? Ele está dando um aviso para desbloquear o conteúdo lá. Normalmente, o usuário acaba clicando nisso. Muitos arquivos de lista de preço que a gente vem com conteúdo protegido, a gente está acostumado a pressionar. O usuário vai apertar naquele amarelinho ali, ele chama atenção, é amarelo, não é? Aqui, ele tem um VB, onde mostra, né, que tem um vírus dentro, tá? É um script de PowerShell que faz o download do vírus, tá? O que eu vou demonstrar aqui, tá? O usuário vai clicar, ó, agora. Clicou, o antivírus vai detectar, tá? O antivírus detectou, fez um lockdown da máquina. Por que o antivírus detectou? Tá? O Eladio antes mostrou a parte de antivírus para vocês, tá? E aqui é bem importante, o antivírus, ele tem várias camadas, tá? Ele tem autodescoberta, machine learning, e uma das proteções é a proteção do Office, tá? A gente vai desativar agora essa proteção, claro, para ir adiante a infecção. Vamos fazer de conta que não existe essa proteção, tá? Vamos de novo lá no mesmo documento, vamos abrir o documento, e agora pegou por outra proteção, ele já pegou um HIPS. É um outro mecanismo do antivírus. Por que isso aqui foi detectado? Porque tem uma ameaça conhecida. Vamos desativar o HIPS, né? O HIPS, pessoal, é bem legal. É como se fosse um IPS no host do teu usuário, entendeu? Qualquer executável que tenta fazer alguma coisa fora do normal, ou que já tem alguma assinatura pré-definida para isso, a solução bloqueia, tá? É uma proteção multicamada. Vamos de novo agora, tá? Mesma coisa. O usuário vai clicar. Então, a gente vai ver que agora o PowerShell executou aqui, ó. Tá? A gente desativou essas duas camadas, desmarcamos do antivírus para ele não bloquear propositalmente para deixar, né, o malware executar. Olha aqui na telinha do lado do Kali Linux, ó. Já veio o request do cara, estabeleceu a conexão remota, né? Então o cara vai abrir aqui uma ferramenta, um Covenant, que é um framework hacker, isso aí tem no Google para baixar, de graça. Através do Covenant, o cara vai fazer, então, digamos assim, um TeamViewer na máquina do cara, né? Só que é um TeamViewer todo envenenado, já com diversos comandos pré-definidos dentro dele, para capturar tela, para mandar arquivo, para executar arquivo, para virar administrador da máquina. Então, aqui o hacker está na máquina do usuário, ó, listou processo, vai tentar envenenar o processo, listou o screenshot do usuário, aqui ó, vai aparecer, demora um pouquinho para mostrar, ó. Toda a máquina do usuário, entendeu? Lateralmente na rede eu posso tentar invadir um outro servidor, né? Que ele vai tentar colocar um executável, enfim. Eu estou avançando um pouquinho. Aqui que eu quero chegar, ó, tá? Vocês estão vendo que ele está digitando aqui, ó,
MSTSC/V. O que ele está fazendo aqui? Ele está, através da máquina do usuário, entrando no servidor da empresa. Por quê? Porque a máquina do usuário tem uma VPN, tem uma credencial de AD, que tem permissão lá no servidor. Cara, o cara então invadiu um usuário para chegar no servidor. E aí que começa a acontecer o perigo, tá? Eu vou mostrar aqui, agora mais para o fim da apresentação, como funciona a parte de criptografia. Aqui é uma pasta com vários documentos, né? E o cara vai executar um ransomware Dharma, tá? O que vai acontecer? Você se lembra que está desativado as camadas de proteção do antivírus, tá? Esse bloqueio que aconteceu aqui, ó, não foi a assinatura do antivírus que bloqueou o executável. Até porque o ransomware ele tem uma característica de não ser detectado por assinatura. Foi executado. O Windows executou, aqui em cima começou a criptografar. O ataque teve êxito, mas através do CryptoGuard, do disco, o endpoint monitorou o HD da máquina, viu que esse executável estava criptografando, tá? E bloqueou o ransomware. Esse bloqueio já para o processo no Windows, apaga o arquivo e faz rollback dos arquivos. Tá? Então, esse que é o grande lance, tá? São várias proteções, tudo gera log. Quando o cara está começando a atacar, tem várias camadas que vão alarmar. E a proteção, ela é efetiva, ela é prática, ela funciona. Tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? Em termos de visibilidade. Vocês se lembram que antes eu mostrei a questão do DLP para vocês, tá? A gente consegue ver evento de DLP da mesma forma que a gente enxerga incidente de segurança. Em tempo real. Vocês se lembram que eu tentei enviar antes os arquivos, né, e que teve um bloqueio? Esses eventos já estão aqui, ó, na própria ferramenta de segurança. Então, eu consigo controlar pendrive, aplicativo, WhatsApp. Eu nem mostrei o WhatsApp para vocês, mas eu não vou mostrar aqui porque vai se alongar, mas se eu arrastar um arquivo para dentro do WhatsApp, através da proteção de browser, ele vai detectar e vai alarmar aqui. Como é que é o log? Tipo de documento, aplicação, application name, o caminho dele, qual regra de LGPD foi impactada, qual usuário que tentou fazer. Com isso aqui, tu consegue, então, ter através de um investimento em endpoint, que é super necessário. Então, comprei a solução de endpoint da Sophos, tem o Firewall com a Max Protection, tem o SIEM da Max Protection. Cara, a gente consegue ativar o DLP junto já nesse pacotão. E, através disso, está controlando o LGPD de uma forma, na minha opinião, muito eficiente e simples de implementar. Espero que vocês tenham gostado aí da solução. Eu acho fascinante essa questão de proatividade e visibilidade, que a integração de ferramentas de fabricantes diferentes, não importa, com uma ferramenta de SIEM, proporcionam para a empresa, é muito importante, tá? Mas tem um elemento chave para isso tudo funcionar, tá, pessoal? Essa galera aí é a que atende vocês hoje, por telefone, tá? Tem pessoas em home office, a gente tem técnicos de outras cidades, então, que eles não estão vindo aqui no nosso NOC, então, tem pessoas a mais, aqui não está o Gabriel, aqui não está o Luiz Fernando, tem todo o nosso corpo comercial que vocês estão acostumados a falar, a gente não conseguiu juntar todo mundo numa foto, mas eu queria dizer para vocês que, independente da solução da Sophos, ela é muito boa, ela é excelente.
é aquilo que eu falei, o compliance, a forma de configurar a ferramenta faz toda a diferença. E a gente está preparado para desenvolver com vocês um projeto, um baita projeto, sob medida. A gente tem o Eládio da Sofos ao nosso lado, a gente tem o Anderson. E podem ter certeza, envolvam o comercial de vocês, vamos conversar, vamos fazer reunião, vamos entender a necessidade e vamos evoluir todos esses projetos aí que a gente tem agora para frente, tanto o home office, controlar esses carinhas lá na ponta, eu sei que muitas empresas estão com essa demanda, e essa parte de DLP, né? A parte de pentest, vamos testar se está seguro. A gente tem um setor aqui, a gente pode tentar invadir vocês e fazer um relatório. Isso é importante, faz parte de compliance. A parte de controlar e-mail, a parte de VPN, a parte de melhorar o home office, tudo isso é importante e a gente pode ajudar vocês com tudo isso aí, pessoal. Eu vou passar a palavra para a Dayana. O Thiago também, é importante que vocês conheçam ele, é o nosso analista engenheiro, que ele nos auxilia em todos os processos de homologação, ele vai apresentar para vocês um diferencial que a gente tem, plataforma própria. Obrigado, pessoal. Um abração aí. Obrigada, Carlinhos. Muito bacana a tua apresentação. Agora, então, como o Carlos comentou, nós vamos passar a palavra para o Thiago Trindade, que é o engenheiro comercial. Ele faz também contato com alguns clientes, alguns tutoriais das nossas soluções, apresenta, né, essas soluções para os clientes. Então, Thiago, agora é contigo. Ô, Day, muito obrigado. Pessoal, bom dia a todos. Satisfação em tê-los conosco nesse evento, parceria com o nosso fornecedor aí, a Sofos, nosso parceiro. Bem, pessoal, meu nome é Thiago Trindade, sou engenheiro de vendas, responsável, então, na área de projetos, POCs, demonstrações e na questão de pré-vendas, que eu faço o apoio para o time comercial. Depois eles vão estar se apresentando para vocês. Então, da Sofos, a Max, hoje ela tem visando assim um objetivo de trazer e também visando trazer uma melhor experiência para vocês. Nós contamos que vocês possam estar conhecendo nossas soluções, homologando, verificando todas as features pelo Eládio e pelo Carlos, de forma que vocês tenham um conhecimento e um melhor contato com as soluções para vocês estarem vendo mesmo na prática como funciona e homologando todas essas situações. Entrando até um pouquinho nisso que foi dito pelo Carlos agora, que são tendências fortes, que são o home office, que muitas empresas já estão homologando, o LGPD, que também é uma frente muito forte. Todas essas soluções nós conseguimos estar entregando para vocês no ambiente personalizado, onde vocês vão conseguir validar a ferramenta, vão ter o contato, vão poder ver os logs e a forma como ela trabalha no ambiente de vocês. Então, pessoal, precisando de um projeto, tem dúvidas sobre a ferramenta, querem conhecer, entre em contato com o nosso comercial, pode entrar em contato aqui direto com a Max, conversar comigo. Nós vamos estar apoiando vocês e todos esses testes, homologações são supervisionadas, ou seja, vocês vão ter um apoio técnico, vão poder tirar suas dúvidas, de forma que vocês possam estar conhecendo na plenitude as nossas soluções. Tá ok? Muito obrigado aí pela atenção. Passo para ti de novo, Daya. Obrigada, Trindade. Então, agora nós vamos apresentar o nosso time comercial, presentes também aqui durante todo o evento. Vou passar para a Daniele, que é da região de Santa Catarina. Dani, está por aí? Oi, bom dia, pessoal. Espero que tenham curtido o evento.
trouxemos aí muitas informações importantes para vocês, mostrando realmente como podemos ajudar na LGPD. A LGPD é uma lei multidisciplinar, mas a gente aqui pode já ir adequando vocês nessa área tecnológica. Então, eu sou consultora para Santa Catarina e fico à disposição de vocês, farei contato também para a gente ir evoluindo e mostrar mais detalhadamente para vocês como podemos ajudá-los. Funciona mais ou menos, eu entro em contato e o Thiago também participa para a gente poder levar para dentro do seu ambiente como essa solução vai funcionar, essas e outras soluções, e adequar a TI de vocês já com a LGPD. É isso, agradeço a presença de todos e conto aí que vocês podem, quando precisar, me chamar. Obrigada, Daniele. Agora eu vou passar para o Bruno. Bruno, está aí? Estou sim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por ter nos prestigiado nesse evento, é muito importante para nós a participação de vocês, nossos parceiros de longa data aí, né? Gostaria de agradecer muito pela presença e falar para vocês que podem contar conosco, que nós vocês precisarem, maior dúvida, explicações, entre em contato comigo, a gente vai estar atendendo vocês da melhor forma, tá bom? Agradeço de coração aí pela presença de todos. Obrigado, hein? Lembrando, pessoal, que o Bruno é da região do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, região metropolitana. Quem é, né, dessa região é só fazer contato com ele, que também tem o apoio do Thiago Trindade. Qualquer dúvida, ambos estão disponíveis. Segura só mais um minutinho que nós vamos abrir para o pessoal. Santa Maria também. Santa Maria também. Toda a região oeste, Rio Grande do Sul, aí, oeste de Santa Catarina, podem contar conosco. Tá bom? Isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. Até mais. Então, agora o Leonardo, de Curitiba, Paraná. Leonardo, está por aí? Oi, Dai, tudo bom? Oi, tudo bom? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santana. Para quem me conhece, eu também sou o Leonardo Santana. Eu atuo na região do Paraná, tá? Tenho parceiros aqui em Curitiba, no norte do Paraná. Conto com eles, Infocom, SLD, Weber Solutions. Uma coisa bem importante que eu quero deixar claro para todos que participaram aqui do evento é que isso tudo que a gente mostrou não é só bonito numa apresentação, tá? Ele é realmente eficiente na prática. A gente pode levar para vocês esse resultado numa forma de prova de conceito, antes de fazer uma validação, né, para fazer a contratação do serviço. Além disso, a gente tem um ambiente de teste dentro da Max, totalmente controlado para fazer todas as simulações, apresentações e, de fato, mostrar o resultado que a gente consegue atingir com essa plataforma de serviços, tá? Agradecer também ao time da Max pela promoção do evento, por todo o envolvimento, todo o planejamento, a Sofos também por ter destinado o tempo deles para nos apoiar e entregar para vocês esse resultado que é extremamente importante. Fico à disposição de todos e ótimo dia. Obrigado pela participação de vocês. Está contigo, Dai. Obrigada, Leonardo. Então, pessoal, agora eu vou abrir os minutos finais. Faltam 5 minutinhos. Para quem quiser incluir ali no chat alguma dúvida, algum comentário. Enquanto isso, eu vou chamar o Eládio, o Anderson, o Carlos, todos os nossos painelistas para os agradecimentos finais. Enquanto isso, quem quiser ir ali colocando ali no chat algum comentário, fiquem à vontade. Lembrando que essa apresentação, né, o webinar foi gravado, pretendemos disponibilizar para os participantes, quem ficou com alguma dúvida ou quer apresentar para o seu gestor, ou, enfim, nós vamos encaminhar depois o link deste evento. O brinde, né, que a Sofos disponibilizou para os participantes, também nós vamos entrar em contato com os e-mails cadastrados, lembrando que os e-mails devem ser corporativos e para aqueles que realmente ficaram presentes durante o evento, que serão beneficiados deste brinde exclusivo.
Novamente, muito obrigada pela presença de todos. Foi um evento muito bacana. Sabemos, né, que quinta-feira, quando chega já o final da semana, é uma correria, ainda mais que nós vamos ter o feriado segunda-feira, então é muita coisa para deixar em dia até o final da semana. E vocês reservaram um horário para estar aqui conosco, nos prestigiando. Muito obrigada mesmo. E eu passo agora para o Anderson, Eládio. Querem deixar algum agradecimento? Claro, Dai. Agradecer a participação de todos, né? Realmente foi um evento bem bacana. Esse aqui talvez seja um start do que a gente ainda vai apresentar para o público da Max Protection. Várias integrações são possíveis, várias camadas a gente não combinou ainda, até mesmo agregando LGPD, né? Nossa camada de proteção de cloud é fundamental. Hoje o público corporativo tem voltado seus esforços para a cloud, a gente atende muito bem essa camada, como eu tinha comentado. A gente fica à disposição, nós somos recursos, tanto eu como o Eládio, dedicados ao Sul, então a gente não compete agenda com o restante do Brasil, então Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estamos envolvidos totalmente com a nossa região. Esperamos que essa pandemia evolua e que a gente possa também, junto com a Max Protect, estar podendo visitar os clientes finais, mostrar o nosso engajamento, fazer eventos presenciais também. Eu acho que uma questão de tempo, tudo vai passar e vai melhorar, e essa evolução vai chegar. Obrigado a todos, obrigado, Dai, obrigado, Carlos, Bruno, Thiago, Leonardo, Daniela, Eládio, Dai, muito bom evento, bem organizado, graças a Dai, que fez todo o esforço aqui, parabéns. Obrigada. E tenham um bom dia a todos, e um bom final de semana. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Carlos, eu tenho aqui uma dúvida bem bacana da Michela, que ela pergunta o seguinte, Carlos, ou quem quisesse pronunciar, né? A minha dúvida seria na questão de regulamentação. Sabemos que até setembro deste ano as empresas tiveram que se adequar à LGPD. Nesse sentido, existe algum órgão que fiscalizará a aplicação da LGPD nas empresas? Agência Nacional, né? Sim, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá, Michela? Muito boa a tua pergunta. E sim, vai ter essa fiscalização, mas como a LGPD entrou assim, digamos, muito rápido e ainda existem muitas incertezas, principalmente na parte jurídica, ainda vai ter muitas adequações que vão ser realizadas, certo? Mas a TI ela já tem que ir se preparando e não esperar, porque já está ocorrendo processos até contra empresas que não têm adequação, porque agora qualquer pessoa física pode solicitar, por exemplo, se os dados delas estão sendo protegidos, se por um acaso houver algum tipo de vazamento de informação na empresa e a pessoa se sentir lesada porque os dados dela foram comprometidos, ela pode então ingressar com um processo. Então, eu participei de um evento e ainda questões jurídicas, como eu citei, vão ocorrer mudanças, mas o que nos foi passado é que é necessário que as empresas já comecem a se adequar de forma que isso também, caso ocorra algum tipo de ação jurídica e tudo mais, essa adequação pode ser um fator até para a empresa, digamos assim, estar bem resguardada juridicamente. Eu gostaria também de rapidinho, desculpa, Bruno, até que é um assunto que eu já estudei bastante. Eu acho que é importante, por mais que aqui esteja ainda incerto essa questão, né, e de quando começar a aplicar e a fiscalização, eu acho legal salientar o seguinte: a LGPD ela é quase uma cópia da GDPR, tá? Que está aplicada já há alguns anos na União Europeia. Então, assim, por mais que possam existir questões, né, aqui do Brasil, legais, quanto à aplicação e quando vai acontecer e como vai acontecer, ela está sendo baseada na GDPR. E na União Europeia, isso existe até um site que mostra em tempo real. Por hora, tem empresas que são autuadas, que pagam multa, tá? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que isso vai, sim, acontecer.
obedecer, vai ter penalização, porque isso é baseado no GDPR, que lá está levado muito a sério e, sim, autua e causa multas diariamente para as empresas que não estão adequadas. Então, quem acha que, não sei ainda, uma hora vai. E só complementando também, essa questão também vai ser muito estudado e aplicado caso a caso, né? Então, demonstrar a maturidade da empresa e como ela está tratando a segurança da informação dentro dela vai ocasionar numa punição, numa aplicação de multa maior ou menor. Exatamente. Né? Então, o nível de maturidade é muito importante. Eventos não são impossíveis de acontecer, mas reduzir o impacto é possível a gente tendo soluções como a gente consegue entregar com a Sophos e aplicado pela Max. A princípio, de dúvida realmente foi essa, da Michela. Temos, na verdade, mais elogios, agradecendo pelo evento, que bom que o pessoal gostou. Então tá, gente, qualquer coisa, quem recebeu, né, todo mundo que recebeu o convite está aqui no evento, então já tem meu e-mail. Oi? Só fazendo um outro ganchinho aí na questão de LGPD. Claro, vai lá. A Max, além de todo esse aporte tecnológico para deixar o cliente em compliance, a gente também está disponibilizando parcerias jurídicas para atingir essa maturidade de o que fazer e como fazer. Tá? Então, o cliente que está iniciando ou que nem sabe por onde iniciar, a gente tem parceiros já homologados, qualificados, especializados em LGPD para começar essa jornada e dar todo esse apoio durante esse compliance para LGPD. Pode contar com a gente também nesse sentido. É verdade, bem lembrado. Complementando, né, o Leonardo, o ponto principal é começar. Não esperar, né? A gente costuma dizer, o pessoal espera acontecer, bater na porta para começarem a correr atrás, né? E nessa questão de LGPD, a parte maior envolvida, digamos que mais dá trabalho é a parte de TI. Né? Então tem que envolver marketing, tem que envolver RH, a empresa inteira jurídica, mas a parte de TI é a parte mais complexa, que demanda mais tempo, né? Toda a parte de engenharia social que tem que ser feita com os colaboradores, enfim, tem que ser levado a sério. É uma questão que tem que ser levada a sério, porque as sanções aí, como o Anderson falou, vão de acordo com o nível de maturidade da empresa. A empresa está fazendo alguma coisa para que isso não acontecesse? Estou fazendo isso, caminhando para cá. Não estou fazendo nada, estou começando. Então, isso vai depender muito, né? Obrigado, pessoal. Agora surgiu mais uma perguntinha. Vamos, então, para a última. O Lucas Melo, como podemos proteger um servidor de arquivos dentro de uma correspondente bancária? Então, Lucas, bem técnico, né? Tem diversas formas, tá? Eu penso que uma solução de endpoint nesse servidor seria perfeito. Ainda mais que tu tem a possibilidade de ter essa gerência, né? Fazer esse compliance, mesmo ela sendo um correspondente bancário, né? Ele protegeria com a simples instalação do agente lá. Tem diversos níveis de proteção que você pode optar, né? Desde uma proteção mais a nível de antivírus e endpoint, até uma proteção mais avançada, como eu demonstrei, de ransomware, enfim. A gente pode conversar, né? Fazer um plano bem legal para que tu estenda para esses correspondentes bancários aí. A gente tem um case de sucesso muito interessante, que é desenvolvido pela Daniele, que é uma parceria com a FETransesc, em Santa Catarina. Através dessa parceria, a gente montou pacotes, né? A gente fez uma negociação especial com a Sophos, e a gente montou pacotes de proteção com diferentes níveis de proteção. Tudo com gerenciamento centralizado e utilizando o Centro para gerir. Ficou bem legal o projeto. E não dá para deixar de comentar também, Carlinhos, que na questão do endpoint, a gente tem um endpoint desenvolvido especificamente para servidores. Um engine específico. A gente entende que um servidor
por características dos seus serviços, ele tem que ter um engine muito específico, assim como funcionalidades também específicas. Outra questão de proteção também, agregando, e talvez isso seja assunto para um outro momento, a questão da nossa segurança sincronizada. Então, se a gente combina endpoint e firewall, por exemplo, a gente pode chegar a um nível de microsegmentação, que é um quesito muito avançado que tu não consegue atingir somente com firewall, a não ser que tu tenha uma solução, um combo completo, que é o que a gente se propõe a ter. Né? Então, isso é bem importante e é extremamente aderente à solicitação que o nosso colega fez. Joia, legal. Vamos dar mais uma olhadinha. Realmente, encerradas as perguntas. Então tá, gente. Bora almoçar. Chegou o fim do nosso webinar. Novamente, obrigada a todos. Obrigada, pessoal, painelistas. Foi muito legal. Que venham outros eventos como esse. Bom final de semana, bom feriadão. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado, Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Ah. Obrigado.